pouco, depois eu vou chegar mais, você me lembra aí, tá? Então, nós já sabemos onde colocar as componentes dos potenciais, sabemos onde colocar as componentes dos campos, e vamos ver agora então só a simetria de calibre que nós tínhamos estudado. Se vocês se lembrarem, nós tínhamos visto que na eletrodinâmica, né, a gente podia fazer as transformações dos potenciais, do fininho de x, né? Ele podia ser o φ de x mais fininha sobre c vai dar mais ddt de uma função e de x, claro, e o A. Essa transformação é uma transformação de gauge, ela não toca nas coordenadas, ela toca só nos campos. Quando eu estou colocando x aqui, supõe-se x no espaço do uniforme, t, x, y, z. Então, a linha de x fica o A menos o gradiente de alfa, né? Aqui vamos ver o seguinte, só para acertar a questão da dimensão, de como nós chamamos a eletromagnetismo, né? É linha, perdão, é igual a menos gradiente de φ menos grau dt e o B rotacional já. Então, se eu aqui jogo um gradiente, isso não muda. Então, se eu jogar aqui um gradiente de alfa, né? Eu vou ter o gradiente de alfa, e aqui eu vou jogar um ddt dessa função escalar, né? Então, não sei se é o φ, ele vai levar um ddt de alfa, certo? Lá, vai levar um gradiente de φ. As dimensões aqui, então, não são problemáticas, tá certo? Porque a diferença, né, é que o φ, a dimensão do φ é c vezes a. Então daqui para cá eu tenho c, aqui eu tenho ca, aqui eu tenho c, e aí aqui quando eu multiplicar por uma velocidade, isso aqui tem então, essa simetria, quer dizer, essa função, a dimensão dela não é problema. Essa equação é homogênea nas dimensões e essa equação também é homogênea nas dimensões. Vamos colocar aqui a coisa do espaço de Minkowski. Então, no espaço de Minkowski, nós estamos com essa associação aqui, o AMI, então é o φ sobre c e o A. Então, a nossa simetria é somar aqui, a gente pode acrescentar o φ, o ddt de uma função, e ao A, o rotacional da função. Vou botar o gradiente dessa função. Então, não tem problema na dimensão. Então, isso significa que eu posso acrescentar o A' a simetria de calibre que eu tenho é essa aqui. A linha μ de x é a μ mais dμ alfa de x. Então, se vocês observarem bem, então aqui nós vamos ter φ' sobre c e a componente zero. Então, o A0 embaixo é igual ao A0 em cima, portanto é o φ. Então, o A0 embaixo é a mesma coisa que o A0 em cima, então é φ sobre c. E esse objeto aqui é 1 sobre c, o D0 é 1 sobre c ddt do alfa. Então, fica tudo homogêneo, c, c, c. Então, φ' é φ mais ddt do alfa. Agora, quando eu pegar as componentes espaciais dessa equação, deixa eu apagar isso aqui. As componentes espaciais, então, o A' aí embaixo, o
O AI embaixo é menos o AI em cima, que é o potencial, realmente na forma vetorial euclidiana. Então, essa equação vai ficar menos a linha x. A mesma coisa, o AI embaixo é menos o AI em cima, que é o potencial euclidiano. Então, menos a de x. E aí agora, o DI embaixo é o próprio gradiente, mais gradiente de alfa. Então, cancela os sinais menos aqui. E aí a gente recupera, né, as transformações de calibre do eletromagnetismo na versão, em termos de tensores de SO3, na versão euclidiana usual. Então, a nossa simetria de calibre, ela pode ser escrita desse modo, né? A linha Mi, a Mi mais M alfa, ou então, se eu quiser, posso escrever desse modo. A linha Mi igual a Mi M alfa. Não faz. O conteúdo dessa equação é exatamente o conteúdo dessa. E isso aqui deixa o F invariante. Então, quando eu escrever, né, F Mi, o D Mi, a linha Mi, menos o P Mi, igual a linha Mi, ao substituir os A's por aquelas transformações, eu vou produzir dmi do alfa menos dmi do alfa. Então, essa a variação em alfa vai cancelar. Então, isso aqui é exatamente igual a dmi aqui, menos dmi aqui, que é igual a F Mi. Então, dessa forma, os campos L e T, vistos no espaço de Minkowski como componentes da matriz F Mi, eles não mudam. Qual é a forma da simetria de calibre? Tá? Deixa eu colocar aqui. Vocês se lembram também que nós tínhamos falado do calibre de Lorentz, né? Que era DDT. Vocês se lembram disso, né? 1 sobre C2. DDT de φ mais a divergência de A igual a zero. Vocês se lembram que a gente, só para relembrar, a gente podia impor essa condição dos potenciais quando a gente vivia essa equação. Divergente de E igual a O sobre epsilon zero. Então, quando a gente substitui divergente de E, vai ficar menos Laplaciano de φ, e depois o que? Menos DADD, menos DDT, o divergente de A, igual a ρ sobre epsilon zero. Aí, se vocês se lembram, a gente podia substituir, devido a essa condição, eu posso escolher os potenciais para satisfazer essa condição. A divergente de A é 1 sobre C2 DDT φ. Então, menos. Então, aqui fica com essa escolha de calibre, esse termo aqui, todo esse termo aqui, dá mais 1 sobre C2 D2 DT2 do φ. E aí nós ganhávamos a equação de onda do φ, D'Alembertiano do φ igual a ρ sobre epsilon zero. Também fazíamos a mesma coisa do A, com essa mesma escolha aqui. Nós chegávamos pela equação que tem embaixo da Ampère-Maxwell, nós chegávamos do rotacional de B, nós chegávamos que o D'Alembertiano de A é igual a zero. Então, essa escolha de calibre, vista agora no espaço do Minkowski, ela fica simplesmente desse modo: dmi a mi igual a zero. É só colocar D0, ó, isso aqui é D0 igual a zero, mais DI igual a I, igual a zero. D0 é 1 sobre C DDT, A0 é φ sobre C, então fica 1 sobre C2 DT dφ. Isso aqui é o próprio operador de gradiente, e isso aqui é o próprio A do espaço euclidiano, então isso aqui me dá exatamente a
Então, aquela condição, ela é restrita desse modo aqui no espaço. Estamos só transcrevendo por enquanto. O trabalho agora é um trabalho meio assim, monótono, nós vamos transcrever. Depois, agora, no final da aula, nós vamos mostrar um modo. Se nós não conhecêssemos as equações de Marx, nós teríamos como chegar a elas usando algumas argumentações só de simetria só simetria no espaço. Então, deixa eu apagar isso aqui foi uma mera transcrição. Vamos voltar, vamos agora começar a caminhar para as equações de Marx, mas antes disso, vamos introduzir a noção de dual. Nós tínhamos visto, né, nós já conhecemos essa noção. Quem fez aí um cursinho, né, você fez a iniciação, a gente fez, né? Quando a gente falou de duas dimensões, aqui mesmo no curso, quando a gente falou das equações de Marx de eletrodinâmica, de Chern-Simons, de Marx em três dimensões, eletrodinâmica planar, falando de eletrodinâmica de Chern-Simons, tudo em duas dimensões espaciais e uma dimensão temporal, umas duas. Quando nós trabalhamos em umas duas dimensões, nós vimos que no setor espacial, no nosso cálculo vetorial, nós podíamos introduzir a noção do dual de um vetor. Nós vimos que a partir de um vetor V, um componente VI, no espaço euclidiano, o que nós trabalhamos no espaço euclidiano bidimensional. Estou falando dos vetores bidimensionais. Nós podíamos introduzir a partir desse vetor aquele vetor vetil, tal que a sua componente vetil I é o epsilon J VJ. Vamos lembrar, né? Então o vetor vetil ele tem componente x igual a VY e a componente y dele é menos vx, ou seja, é aquele vetor que é obtido a partir do vetor original, mudando ele de 90 graus no sentido horário. Então, a gente via com isso que o vetor V é ortogonal ao vetor vetil. Vamos lembrar, então a noção de dual é, quando eu estou no espaço-tempo, eu vou procurar o tensor de leve típico daquele espaço. Então, se eu estou em duas dimensões, o meu tensor de leve típico é a matriz antissimétrica, aquela chamada forma simplética, 0, 1 menos 1, 0. Se eu estou em três dimensões, o meu leve típica é epsilon I JK. O tensor é completamente antissimétrico dos três índices. Se eu estou em quatro dimensões euclidianas, então o meu tensor de leve típica é um epsilon I J. Mas se eu estou agora em quatro dimensões nicotianas, é uma coisa. Eu vou usar, aí eu posso escrever esse tensor, ou eu posso escrever o tensor na forma covariante, contravariante ou não covariante. A nossa convenção é que nós escolhemos o tensor na forma contravariante. Esse tensor aqui é tal que o epsilon 0, 1, 2, 3 dá mais 1. Então, vamos tomar essa definição. Claro, o tensor sendo completamente antissimétrico, ele não pode ter nenhum índice repetido. A única configuração que sobrevive é a configuração de índices diferentes. Claro, se tiver tomado em ordem, se eu pegar esse objeto aqui, epsilon 3, 1, 0, 2, saber quanto ele vale é só recuperar essa forma original. A ideia é botar sempre desse modo. Então esse 0 aqui, ele passa pelo 1, dá um sinal menos. Aí vem para cá. Aí quando ele passar pelo 3, devido à antissimetria entre índices vizinhos, né? Então 0, 1 eu troco, fica menos epsilon 3, 0, 1, 2. Aí agora eu troco o 0 com 3. Então fica mais 0, 3, 1, 2. Aí agora, esse 3, para reconstituir essa ordem, eu passo o 3 pelo 1, ganho um sinal menos. Aí depois passo o 3 pelo 2, ganho outro sinal menos. Então isso aqui no final das trocas é epsilon 0, 1, 2, 3. Então essa componente aqui vale mais 1. É a nossa regra de sempre, o tensor que é completamente assim. Então, nós vamos adotar. Então é claro, se eu pegar o epsilon 0, 1, 2, 3 embaixo,
Quando eu abaixar o 0, nada acontece. Quando eu abaixar o 1, menos. Quando eu abaixar o 2, outro menos. Quando eu abaixar o 3, outro menos. Então, na forma covariante, o nosso tensor de eletrotívica é tal que ε0, 1, 2, 3 é igual a menos 1. Decorre disso. Isso aqui é a nossa definição. Vamos tomar essa é a nossa. Então, com isso, a gente pode, como esse leve típico tem que ter todos os índices diferentes, então, se a gente lembrar daquelas definições, daquelas relações que nós tínhamos, né, de contração, então, por exemplo, se eu pegar essa expressão aqui, se eu tiver epsilon, i, kappa, lambda, epsilon ou sigma, tal, ômega. Então, como no espaço euclidiano, como esses índices são todos diferentes, esses são todos diferentes, eu vou ter que ter combinações de índices. Então, essa expressão aqui, no espaço euclidiano, nós sabemos escrever essa expressão como um determinante. A gente formalmente escreve essa expressão como um determinante de uma matriz 4x4. Então, fixa a matriz delta mi rho, delta mi si,